Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho, você está na Carvalho Pictures. Sim, estamos falando sobre a trigonometria, para você não entrar numa fria. E agora falemos sobre a trigonometria nos triângulos quaisquer. Vimos então no vídeo anterior a lei dos senos e agora vamos falar da lei dos cossenos, né? Então, no caso aí, quando você tiver dois lados e quiser achar, né, o terceiro lado de um triângulo qualquer, dado o ângulozinho entre esses dois lados que foram te dados, é a ocasião perfeita e propícia para você usar a lei dos cossenos. Ela diz então que esse lado, por exemplo, elevado ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos outros dois lados. Até aí, quase Pitágoras, certo? Só que além disso, você vai ter menos duas vezes o produto dos dois lados que formam o ângulo e vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, ok? Isso válido para quaisquer dos lados do triângulo. Vamos ver então na prática como é que isso se aplica? Questão de prova anterior da ESA. Diz então que tem um terreno em formato triangular. E aí, no caso, a frente desse terreno, né? As duas frentes como sendo aí, né? 20 metros e 40 metros. Muito bem. E, no caso aí, formam entre si, essas ruas, um ângulo de 60 graus. Com isso, então, ele quer saber aí, admitindo raiz de 3, 1,7, a medida do perímetro desse terreno. Ora, perímetro, você sabe, é a soma de todos os lados. Então, precisamos desse terceiro lado aqui do triângulo. Ele é o X da questão. Para isso, então, vamos lançar mão aí da lei dos cossenos. Esse lado, então, que está de frente para o ângulo de 60, ele, elevado ao quadrado, vai ser a soma dos outros dois lados, né? O 20 mais o 40, também elevados ao quadrado, só que aí menos duas vezes o quê? O produto desses dois lados que formam o ângulo de 60, o 20 e o 40, vezes o cosseno do ângulo entre eles, no caso aqui, o cosseno de 60. O cosseno de 60 você já sabe, você já decorou, o cosseno de 60, assim como o seno de 30, é meio. E aí você tem um 2 que divide, com um 2 que multiplica, não complica, simplifica. Muito bem. Então daqui nós vamos tirar, né, que 20 vezes o 40 vai nos dar então, com o sinal de menos na frente, né, menos 800. E isso então, 40 ao quadrado, 1.600, mais o 20 ao quadrado, 400, isso então sendo igual a quem? Ao lado x ao quadrado, ok? 400 mais 1.600, 2.000. Esses 2.000 menos os 800, a gente vai ter então esse x ao quadrado valendo 1.200. E aí, no caso, então, raiz de 1.200 não é exata. Problema nenhum. No caso, o que a gente faz, então? Bom, 1.200 seria 12 vezes 100, correto? No lugar, então, de 1.200, a gente coloca 12 vezes 100. Por quê? Porque raiz de 100 é exata. E no lugar do 12, melhor ainda, né? 12 seria 3 vezes 4. Então, 4 é raiz exata, o 3 não. Então a gente pode colocar 3 vezes 4 vezes 100, 400. Né? E aí quando for tirar a raiz de 1.200, vai sair a raiz exata de 400, que dá 20, vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Ou seja, vai ficar então a raiz de 3 vezes 20, ou 20 vezes a raiz de 3. No caso, como a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, a gente vai ter então 20 vezes 1,7 ou 2 vezes 17, isso valendo 34.
Beleza, então, uma vez que a gente achou o valor de x, acabou a questão. Uma vez que o perímetro, que é a soma de todos os lados, vai ser, no caso aí, o lado 20 metros, mais o lado 40 metros, e mais esse terceiro lado que nós achamos 34, 20 mais 40, 60 mais 34, 94 metros. Isso então, sendo a letra A, a nossa opção correta.